Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, que juntos possamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. E nesse instante eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e em seguida tomarmos mais uma vez o Evangelho de Mateus para continuarmos estudando a Santa Palavra do Senhor. Bom dia, na graça e na paz do Senhor para todos. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai querido, gratos te somos, ó Deus, por este momento tão especial, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela noite de repouso e pelo despertar, Senhor, de um novo dia. Porque, Senhor, aqui estamos, Pai. Aqui estão teus servos, Pai, que despertaram mais uma manhã para te adorar e para te buscar, Senhor, em primeiro lugar. Amém. Porque, Senhor, grande e bom é, Senhor, quando o dia começa na tua presença, Senhor. Obrigada por todos os benefícios concedidos a todos nós, Senhor. Por todas as provisões diárias, Senhor. Pela nossa família e pelo dom maior, Senhor, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Dar-nos, Senhor, dar-nos a luz do teu Santo Espírito, Pai, para que possamos, Senhor, diariamente te buscar, diariamente te encontrar, Senhor, diariamente te servir e sermos bênção em tuas mãos. Abençoa o pastor Cícero, concedendo a ele saúde, graça e paz, Senhor, e a luz do teu Santo Espírito para nos trazer a tua palavra. Dar-nos um dia em paz na tua presença. Nós te pedimos essas coisas humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, voltemos ao Evangelho de Mateus, sequência dos versos que aí se encontram, versículo 23 ao 27. Nestes versos, nós vamos encontrar, portanto, um episódio bastante singular, e entre este episódio e o que ocorrera durante, então, a estada de Jesus ali, na margem do lago de Tiberíades, ou de Cafarnaum, ou da Galileia, como, então, costumeiramente aparece, nós tivemos um dia cheio de muitos ensinos, atividades muito profundas ali de Jesus, para aqueles que se aproximavam do local. Quando a gente pega a narrativa de Mateus, a gente vê, portanto, que a ênfase de Mateus foi registrar somente o evento após Jesus ter passado para a outra margem. E, é claro, dentro desse período que já estava no lago, o episódio, então, da tempestade. Mas Marcos e Lucas acrescentam todos os episódios que ocorreram anteriormente à travessia do mar. Mateus silencia sobre esses aspectos, e nós vamos, então, nos ater como nossa ênfase é o Evangelho, portanto, nossa ênfase é o Evangelho de Mateus. Necessariamente, nós vamos, então, dar uma olhada para ver o contexto, mas não vou me deparar com os episódios sobre ali o que Jesus contara em cada uma das parábolas que apresenta para esta multidão durante o dia. Mas você deve ter em mente isto daqui. Vou fazer uma síntese, observe. Jesus, então, enquanto estava se dirigindo para a margem do lago, fez, portanto, uma menção de que iria passar para o outro lado. Enquanto isto não ocorreu, há o encontro ali, portanto, com três personagens. A gente tem a informação que se tratava, então, de um escriba, dois personagens anônimos, que nós não sabemos quem foram, cada um, portanto, com uma desculpa evasiva diante daquilo que Jesus reclamou para segui-lo e para pregar o Evangelho. E enquanto, portanto, este episódio ocorreu, Jesus permanece ali à margem, então, do lago, e vem, então, algo singular. Ele faz uma plataforma do barco, portanto, que está ali para fora, então,
da margem, e dali ele começa a pregar para a multidão que afluía quase que durante todo o dia. Jesus cansado, com fome, até que então reclama para os discípulos para irem para o outro lado, a fim que pudesse ter um pouco, portanto, de sossego em relação a um dia que estava bastante cansativo. Este é o contexto ao qual, portanto, nosso olhar vai se deparar nesse instante de quando ele está fazendo essa travessia. Mas você deve ter em mente o que aqui eu já registrei. Venha para Mateus, capítulo, portanto, 8, versículos 23 ao 27, acompanhe comigo. Mais perto da Bíblia, por favor, então. Vamos lá. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É evidente nesta narrativa que Mateus é muito sintético. Ele tem uma síntese aqui bastante forte, sem exatamente entrar nas peculiaridades do que antecedera toda esta situação. Mas, quando a gente vem para o Evangelho de Marcos, e vamos fazê-lo agora, por favor, acompanhe comigo, você vai se aperceber uma série, portanto, de situações distintas em relação ao mesmo episódio. O capítulo, portanto, 4 do Evangelho de Marcos, nós temos uma série de parábolas, e estas, então, são contadas ali enquanto Jesus está na margem. E aí, Marcos, capítulo 4, versículo 35, de maneira, portanto, sequencial, ele apresenta o que está acontecendo agora já dentro ali do mar. Portanto, essas parábolas, aqui Jesus, então, as contara todas enquanto estava ali à margem do lago. Eu não vou, portanto, abordá-las, porque não é o conteúdo de Mateus na sequência, embora elas, então, vão aparecer num período, portanto, mais à frente, lá capítulo, por exemplo, 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos ter, então, a parábola do semeador. E, é claro, nesse momento, nós vamos estudar. Esta é a razão por que eu não vou explicar essas parábolas a partir, então, do livro de Marcos. Mas venha para o versículo, portanto, 35 e diante, e acompanhe comigo. Naquele dia, sendo já tarde, veja, esta é uma informação singular, porque se você volta a Mateus, fica evidente que Mateus, portanto, não registra o instante que ele, então, Jesus, vai para o lago. Mas Marcos dá uma informação aqui de tempo muito forte. Naquele dia, sendo já tarde, implicando dizer que durante todo o dia, manhã e finalzinho ali, e à tarde, finalzinho da tarde, Jesus ainda estava do lago, melhor, na margem do lago, o que a gente poderia dizer na costa. E aí o que acontece? Essas parábolas são contadas por Jesus ali na costa, enquanto está fazendo exatamente do barco o que a gente poderia dizer uma plataforma para pregação. Se eu leio com você, só para você ter uma ideia disso aqui, capítulo 4, verso 1 em diante, venha comigo, de Marcos, que a gente está lendo, né? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Veja onde está a beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia.
dá para, então, enxergar isso quando se diz que ele, então, tomou um barco e distanciou-se um pouco, portanto, ali da costa. Ele está ainda, lá, na verdade, sobre esse barco, mas pregando para aqueles que estão na costa. Não era uma distância, portanto, considerada, porque as pessoas ouviam a pregação que ele estava fazendo. Então, isso a gente precisa ter em mente o que está acontecendo aqui quando Marcos, capítulo 35, diz que naquele dia, sendo já tarde. Então, veja quanto tempo Jesus passou ali, durante todo o dia, ensinando, da forma como Marcos aqui, então, propõe os versículos do capítulo 4, 1 e 3, narrando exatamente esta situação. E aí ele começa os ensinos das parábolas neste momento. Versículo, então, 36 do capítulo 4 diz, e eles, despedindo a multidão, então, Jesus estava com quem? Vamos lá, versículo, portanto, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Ele disse isso para quem? O versículo anterior descreve que isso aqui era exatamente para os seus discípulos. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Percebe? Mais uma vez, Marcos, então, acentua que Jesus está neste barco, aonde fez todas as pregações, tomando esse barco como plataforma, para que pudesse, portanto, numa altura mais considerada, o povo que está ali na costa ouvisse todas as mensagens que estavam sendo pregadas. E ali multidões afluíram, né? Muitas curas, milagres, e as pessoas, então, recebendo essas mensagens singulares de Cristo. Acompanhe comigo. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo, então, 8, venha comigo, nós temos, então, a mesma narrativa, com outros detalhes que aqui nós precisamos também nos deparar para extrair aquilo que é necessário para as nossas reflexões e aprendizados. Lucas, capítulo 8, observe exatamente aqui, nós temos, então, versículo 22 em diante, diz assim, aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Então, veja que Lucas dá uma informação mais, eu diria, cadenciada. Né? Navegaram, enquanto já estava no meio ali do lago, Jesus, então, enquanto eles estavam navegando, Jesus veio adormecer. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende? E lhe obedecem. Então, vejam, nós temos, portanto, voltando a Mateus, por favor, capítulo 8, versículo 23 em diante, algo singular e particular. Vamos, então, somar as informações que já possuímos. Número 1,
Jesus está, portanto, ali na costa, e então vai para o barco, forma uma plataforma, dele ele começa a pregar durante todo, então, aquele dia. Lucas diz que em um daqueles dias, né, este episódio ocorreu, porque ele não precisou qual foi o dia, qual foi o instante. Mas na narrativa de Mateus, na somatória, portanto, com a narrativa de Marcos, fica evidente que nós temos, então, aqui uma série de episódios que estão ocorrendo durante aquela semana, né, que Jesus estava ali na casa de Pedro. Você se lembra, portanto, que foi no sábado que houve a cura. Nós não sabemos o que aconteceu, se este episódio aqui ocorreu no domingo, durante, então, a semana. Esse, portanto, aqui da calmaria que Jesus, então, traz em relação ao mar, nós não sabemos. Só temos informação dos detalhes que são postos. Então, é possível que tenha sido, portanto, no dia seguinte? É possível. Ou seja, após o sábado? É possível. Pode ter nos dias da semana? Pode ter ocorrido. O que a gente só precisa lembrar é que ele estava, na verdade, nestas condições, pregando de um barco para a multidão que estava chegando à beira ali, então, do lago. Há um detalhe que aqui, ou melhor, diversos detalhes que eu vou apresentar para tirarmos as primeiras lições deste episódio. Observe. Se a narrativa aqui do texto fosse apenas para noticiar de que houve uma tempestade, que Jesus estava, portanto, atravessando ali o lago, e a tempestade veio, portanto, esta calmaria, por via de sua palavra e autoridade, se a Bíblia só quisesse nos dizer isso, na verdade, a gente, então, teria apenas uma história a ser narrada, apesar do milagre ter ocorrido, mas uma história a ser narrada. Então, a pergunta que nós temos de nos formular nesta manhã, ou melhor, a pergunta que nós temos de formular nesta manhã é a seguinte: por que este episódio aqui foi registrado? O que há de importante para nós? Então, por que esse episódio aqui foi registrado? Qual a importância disso para nós? Isto é preciso que, então, nós respondamos. Mas vamos tomar algumas peculiaridades do mar da Galileia. Veja, não é um lago tão largo, tão grande. Ele tem, portanto, largura aí em torno de uns 13 quilômetros e comprimento em torno aí de 19 quilômetros de comprimento. Então, de uma margem à outra, no sentido, portanto, eu diria horizontal, você pega, portanto, do nascente para o poente, você tem aí em torno de uns 13 quilômetros de largura. E comprimento, cerca, portanto, aí de 19 quilômetros de largura. O que é que acontece em particular? Você tem, portanto, um lago que não é tão, de fato, robusto assim. O lago fica exatamente abaixo do nível do mar, cerca aí de 224, 225 metros, abaixo do nível do mar. As águas que correm, que afluem para o lago, é exatamente as que vêm dali do Rio Jordão. Ele deságua exatamente no mar da Galileia, no lago da Galileia. Então, águas piscosas, muitos pescadores ali. Do lado de Cafarnaum, uma população bastante rica, abastada, porque Cafarnaum era uma cidade efervescente, com muitas belezas, com muito comércio. Mas do lado oposto, ali para o lado de Decápolis, não era exatamente assim. Então, havia ali muitas aldeias, muita gente pobre, então, bastante esquecida do ponto de vista da influência romana em suas, eu diria, em sua administração para aquela região. E ali estava a terra, então, dos gerezenos, aonde se encontrava ainda muito mais pobreza. É preciso que a gente, então, tenha esta visão para entender o que vai, de fato, neste aspecto deste milagre, ocorrer para nossas próprias lições de vida. Então, Jesus está agora com seus discípulos, tentando chegar do outro lado,
para ter, portanto, um pouco mais de calma, né, e de sossego, porque o dia foi bastante acentuado. Certamente não comeu o suficiente durante todo aquele dia, certamente não teve, então, sede saciada durante aquele dia adequadamente, então o cansaço era profundo. Então, enquanto se dirigia para o outro lado, o lago estava numa calmaria profunda. Mas não é algo estranho, as tempestades ali, porque, na verdade, as montanhas que estão para o lado, portanto, do nascente, sempre desemboca correntes de ventos ali muito forte, e aquilo forma, porque o lago, portanto, está com essa depressão, então forma um funil, e isso passa exatamente a causar tufões de ventos muito fortes, recheados muitas vezes quando vem da parte, então, leste, toda esta situação de tempestade, de ventos e chuvas. Né? Então, ali, naquele instante, para os discípulos que eram pescadores e que tinham tantas vezes passado por situação semelhante, não havia por que estarem assustados. Né? Talvez a situação mais premente que a gente possa tirar de lição já nesta manhã é a seguinte: por que os discípulos se assustaram? Quantas e quantas vezes, como pescadores, não tiveram de enfrentar as mesmas tempestades? O que havia de singular neste momento é que eles se aperceberam que, na verdade, por mais que lutasse com os seus remos para conseguir, portanto, manter o barco em condições de fato, chegarem a uma margem segura, as forças estavam esvaindo. E aí vem, de fato, o motivo dessa história ter sido apresentada para nós. É para que você e eu nos lembremos que as tempestades da vida são reais, que a nossa experiência, muitas vezes, pode não ser suficiente para que a gente possa lançar mão de tudo que já sabemos para enfrentar os desafios. Há coisas que chegam a você e a mim que, mesmo com todas as experiências que já acumulamos, não somos capazes de enfrentá-las. Então, essa história carrega para mim esse primeiro sentido, de que nós temos limites, que experiência não significa que nós temos condições de enfrentar certos desafios, mesmo já tendo passado por eles. Mas aí entra um detalhe singular. Quando nos lembramos que temos alguém mais forte do que nós, e que sempre será muito mais forte do que nossas experiências, do que nossos aprendizados, temos de confiar a Ele o socorro de nossa própria vida. O texto diz que Jesus estava dormindo calmamente, e o cansaço, a natureza então humana de Cristo estava ali totalmente abatida, né, durante todas as atividades que o dia... Veja, você imagina o que é estar ali numa plataforma, talvez com sol e toda aquela corrente de temperatura durante um dia todo? Quem não se cansa, meu amigo? Qual natureza humana poderia estar de pé? E o que acontece em particular é que Jesus dormia e, de outro lado, estava, portanto, o grande problema, né? Que era exatamente como solucionar tal situação apenas por experiência. Então, a primeira lição nesta manhã é nos lembrarmos do seguinte: quando as tempestades da vida nos alcançam, e talvez os ventos gélidos da dor, da desconfiança, da insegurança sopram sobre nossa vida, precisamos nos lembrar que há alguém que é poderoso para, então, acalmar as tempestades de nossa vida. Segundo, nós precisamos nos lembrar que quando as paixões violentas de nossa mente tentam, portanto, arrancar a nossa fé em Deus, temos de nos lembrar que há alguém mais poderoso do que as nossas paixões, que está conosco. E quando, então, por algum momento,
há um raio de esperança nesse sentido, temos de nos dirigir para Ele, que acompanha a nossa vida diante exatamente dos desafios que cada um de nós passamos. Então, a história aqui contada não é para narrar o episódio da tempestade, é para nos fazer lembrar que aonde Jesus estiver, se nós não esquecermos de quem está conosco, Ele é poderoso para fazer com que, então, as tempestades de nossa vida, a frieza, a insegurança, se dissipem. E isto é exatamente o que os discípulos precisavam naquele momento. Lembraram-se de Cristo. Todos os esforços que estavam sobre as condições de época que eles podiam realizar, eles realizaram. Essa é uma terceira lição. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas temos de entender que salvação de nossa vida pertence a Jesus. Segurança pertence a Ele, para nós. Então, nós temos de nos precaver, claro, mas nós temos de entender que nós não temos condições de resolver certas situações. Isto talvez seja a lição mais importante nesta narrativa, deste episódio aqui contado por Mateus. Fazer com que você e eu nos lembremos que somos humanos. Então, não bata na sua face porque você não conseguiu. Não esmurre a sua cara porque você, de alguma forma, pelas paixões violentas do mundo, você esteve quase a ceder. Você tem de clamar pelo sangue de Cristo, aquele que está com você neste barco da vida, e apelar para que ele, portanto, te auxilie, porque nós nunca vamos chegar seguros nessa travessia de problemas que nós enfrentamos ao longo, portanto, de nossa jornada, distanciados de Cristo. Esta é a razão porque ele, então, repreende os discípulos. Diz que eles são tímidos em sua fé. Porque, na verdade, são tímidos. Eles podiam estar conscientes de que tudo que eles ouviram e viram durante já tantos dias não tinham por que estar, de alguma forma, tão preocupados. Mas, preto no branco, meu irmão, quem não estaria lá? Quem de nós, seres humanos, míseres mortais, quando lutamos, cansamos, esforçamos, e de repente chega um momento que a gente diz: ufa, Senhor, não dá mais, não consigo. Exatamente assim, nossos limites. E por que então levantar o nariz? Por que viver com empáfia, com altivez, achando que é capaz, que pode, que resolve? Não, amigo, nós não podemos, nós não somos capazes. Há certas coisas que só Deus pode resolver. E exatamente a isto que eu gostaria que você tirasse de lição aqui. Não é uma mera narrativa de um episódio. É para dizer para você e para mim, as tempestades vêm mesmo aonde Jesus se encontra, elas chegam, mas elas não têm poder para nos sossobrar, para nos destruir. Em razão de quê? Porque Ele está presente. Mas a gente precisa lembrar de que com Ele a gente, então, enfrenta a tempestade. Agora, o detalhe é, se Jesus não estiver presente, ou nós nos ausentarmos dele, fica muito difícil para que a gente, de fato, atravesse as dificuldades deste mundo. Quantos de nós temos problemas dos mais diversos, acabrunhando nossa mente com nossos pecados, com a vida que talvez, de alguma forma, você deixou para trás, mas o fantasma da dúvida continua, portanto, te assediando, te fazendo lembrar de tantas coisas, e você se pergunta: meu Deus, será que de fato eu vou estar salvo? Não duvide, meu irmão, se Jesus está nesta tua vida como hóspede por excelência, ele vai estar bastante assegurando para você que a gente consegue, que a gente pode, então, junto com ele, atravessar as dificuldades desta vida difícil que a gente está levando nesses últimos, então, 3 anos. Não perca de vista o amor de Jesus. Esta, portanto, é a lição a ser tirada deste episódio. Não tem a ver com o poder de Jesus, ele tem poder sobre doença, ele tem poder, portanto, sobre demônios. Tudo isso ficou claro em tudo que ele já havia feito sobre febres, não importa.
Mas o detalhe aqui deste episódio é: há coisas que a gente vai lutar, e chega um momento que a gente diz: meu Deus, eu não consigo mais, agora entrego tudo em tuas mãos. E ele, de bom grado, vai dizer exatamente para nós: eu sei que vocês não podem. Esta é a razão porque eu estou aqui. Então, meu amigo, meu irmão, confie os desafios de sua vida a Cristo. Ele vai fazer com que nós saiamos vitoriosos. Não se intimide de acordá-lo, não. Não se intimide de chamar a atenção para a sua própria vida. Esta é a arma que nós temos, a arma da fé. Depositar em Cristo a nossa confiança. Que o Senhor te abençoe, te dê convicção de que Ele estando conosco, podemos enfrentar quaisquer que sejam os desafios, mesmo recheados de experiências. Muitos aqui, com 20, 30, 40, 50 anos de adventismo, é claro que essas pessoas têm muitas experiências. E aí o cuidado, né, que a gente precisa tirar aqui esta lição. O cuidado de não achar que a gente se salva por experiência. Muito cuidado. A gente se salva unicamente pelo poder de Cristo Jesus. Nossa experiência pode nos ajudar a enfrentar certos desafios, porque a gente, então, vai colocar em prática o que já passou. E aí, como a experiência nos amadurece, a gente sabe como tomar certas decisões. Diferentemente, quando a gente olha para um jovem que não tem as experiências que nós tivemos, e não poderia ter, mas isso não significa que a experiência de vida esteja, portanto, obliterando a sua experiência com Cristo Jesus. É possível que alguém, portanto, que tenha aceito a Cristo tenha maior fé nele do que alguém que esteja, portanto, com 20, 30 anos de experiência de membro, de dentro de uma igreja, das funções que desempenha. Nesses aspectos, nada tem a ver com, de fato, a intimidade com Cristo Jesus. Há muitos membros de igreja que colocam seu cartão postal: eu tenho 20, 30, 40 anos de igreja, já passei por todas essas coisas. Sim, já passou. Mas a pergunta é: você tem a intimidade necessária e confiança em Cristo Jesus? Ou só apenas a sua experiência, eu diria, humana? Isto é o que distingue as pessoas de pessoas. O que eu estou lhes dizendo, por fim, que o tempo não é o elemento que caracteriza a nossa fé em Deus. Não é o tempo. Hoje, você pode ter uma fé robusta, singular, como você nunca teve em 30, 40 anos, se você, de fato, tiver a intimidade singular com Cristo. Por isso, reitero, quando os ventos sombrios da frieza, da incerteza, soprarem sobre a minha ou a sua vida, lembrem-se, Jesus está no barco. Acorde com a sua fé e peça-lhe socorro, e ele vai te socorrer. Ele acalma a tempestade, ele acalma, portanto, eu diria, os ventos ululantes, não para que demonstre que ele tem poder, mas porque você é mais importante para ele do que, portanto, a própria natureza. Esta é a razão de Jesus, portanto, acalmar as tempestades de nossa vida. Lembrem-se, amigo, a travessia desta terra até o céu, há diversas tempestades que nós precisamos enfrentar. E a última, como bem sabemos, a grande, então, sacudidura que virá sobre toda a igreja, precisamos, então, estar com a nossa fé enraizada em Cristo para suportarmos todas, eu diria, as pancadas de ventos frios, gélidos, que virão tentar tirar a nossa paz e a nossa confiança no poder de Deus. Por isso, apelo a você, tenha intimidade com Cristo, tenha confiança nele, para que ele possa estender as suas poderosas mãos e sossegar a tua vida, para que você tenha certeza de que a gente vai chegar do outro lado da margem, porque ele está conosco. Chegaremos ao porto seguro, não tenha dúvida disto. Que o Senhor te abençoe, te dê, portanto, confiança e esperança. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, agradecemos-te pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra.
Cuide de nós, Senhor, nos ajude a viver de maneira solene e justa, confiando em Ti, mesmo diante das grandes tempestades da vida. Na verdade, essas tempestades, Senhor, em muitos momentos, achamos que nós somos capazes de enfrentar, mas, de fato, só podemos enfrentá-las se Tu estiveres conosco. Portanto, esteja sempre na jornada de nossa vida, Senhor, e nos ajudes a chegarmos, de fato, à outra margem, na poderosa e tranquila manifestação do Teu poder. É o que nós te suplicamos nesta manhã, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.